Fala, meu povo, beleza? Então vamos lá de novo para mais uma aula, né? Lembre-se que a gente tá nesse processo do começo ao fim, né? São 10 vídeos que vai deixar você do zero ao iniciante. É o nome da nossa playlist, do zero ao iniciante. Beleza. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai entender um pouquinho sobre a seguinte pergunta. Se eu já sei um pouco sobre renda fixa, já sei um pouco sobre renda variável, já sei um pouquinho sobre o que é a bolsa de valores, por onde é que eu vou fazer a compra? Como que eu vou comprar a minha renda fixa e a minha renda variável no final das contas? É isso que a gente vai ver hoje. A primeira coisa que você precisa entender, ó, vai virar bordão isso, né? A primeira coisa que você precisa entender, toda vez eu falo isso, são vícios de linguagem. Aos poucos eu vou deixar disso. Vai dar certo. As coisas que você precisa entender é que a corretora, né, que você precisa escolher, ela precisa ter alguns pontos importantes para a sua segurança. Ela precisa ser assegurada pelo FGC. Lembram o que é FGC? Fundo Garantidor de Crédito. O que é o FGC mesmo, hein, Facó? Fundo Garantidor de Crédito, que lhe dá uma segurança de R$250 mil para o banco em caso de falência ou de algum desastre natural no banco acontecer. O país vai lá e imprime mais dinheiro e lhe dá, caso seja necessário. Porém, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Porque o país, por mais instável que ele esteja, os bancos estão estáveis, né? Então é muito difícil acontecer uma tragédia desse nível, né? Beleza. Então, ó, as corretoras, para você ter uma ideia, tem mais de 50 corretoras no Brasil, cadastradas, bonitinhas, organizadas para você procurar investir. Claro que eu não vou trazer aí 50 aqui, né? Senão a gente não sai daqui mais e o vídeo era mais fácil uma live de 48 horas. Se duvidar nem ia dar tempo. Mas beleza. Eu trouxe para vocês as mais comuns, as mais utilizadas hoje em dia, tá bom? Coisas importantes que uma corretora precisa. Ela precisa ter segurança, ela precisa não ter custos, você não precisa pagar, né? Claro, porque elas são gratuitas. Ela precisa ter uma plataforma fácil para você entender. Que plataforma? Que é isso, Facó? Plataforma é onde você vai fazer a compra dos seus ativos, certo? É o home broker. Plataforma, eu tô me referindo ao home broker. Home broker, a gente até comentou já isso. Dentro da corretora existe o home broker, que é onde você vai procurar lá, vai digitar lá os tickers e vai comprar os seus ativos. Lembrando o que é ticker? Ticker é um código que vai ser utilizado para identificar a ação e os fundos imobiliários. Normalmente é com 4 letras e alguns números. Tem a terminação 3, tem a terminação 4, tem a terminação 11, terminação 15. Isso daí cabe um vídeo só para isso daí, para explicar direitinho para você todas essas terminações, né? Não vem ao caso agora. O importante é que você saiba que tanto a ação quanto fundos imobiliários tem um ticker, um código para você encontrar ele na bolsa de valores e poder adquiri-los, beleza? Tranquilo. Precisa ter atendimento ao cliente, precisa ter variedade de produtos. Lembra quando eu comentei essa parte do atendimento ao cliente? Todo banco tem, né? Você tem um problema, você vai lá, liga e resolve seus problemas. Todos os que eu vou comentar hoje, eles têm um bom relacionamento com o cliente, então não tem que se preocupar com isso não. Agora, em relação à variedade de produtos, serve da seguinte maneira para você entender. Lembra no começo dos vídeos, nos iniciais, eu comentei que a bolsa de valores era como se fosse um mercado, que eu tenho como um horário para comprar, tem horário para abrir, horário para fechar. Pronto, imagina que cada corretora dessa é um supermercado desse e que tem um supermercado que tem um determinado produto que em um outro supermercado não tem.
E é isso que difere uma corretora grande de uma corretora não tão grande. As corretoras que a gente vai ver, elas são mais utilizadas justamente por isso, porque ela tem uma grande variedade de produtos. Exemplo de corretoras que não tem tanta variedade de produtos assim, os bancos grandes que a gente já conhece. Banco do Brasil, Bradesco, Santander, né? Caixa Econômica, esses bancos, você consegue investir em algumas rendas, alguns CDIs, alguns CDBs, alguns do Tesouro Direto, mas é muito limitado, certo? Muito limitado. Já essas outras corretoras não, essas outras corretoras, elas são completas, e aí vai depender do nível de estudo que você quiser, qual corretora você se agrada mais, mas tudo faz a mesma coisa. O importante também de comentar é que na corretora, para você começar os seus investimentos, em qualquer uma dessas que a gente vai falar hoje, você não paga nada para poder abrir ela. É só abrir a conta e pronto, 0,800, não paga nada. Então é fácil de iniciar, entendeu? Qualquer pessoa pode iniciar. No final das contas, meu povo, a corretora, ela serve como um intermediário, certo? Imagine que você está comprando um carro. Você não vai comprar o carro direto da fábrica. Você precisa de um intermediário, você precisa de alguém que faça esse papel para você, que é a concessionária. O cliente vai numa concessionária que vende uma determinada marca e essa marca vende o carro para o cliente. Porém, essa marca conseguiu o carro numa fábrica. E é essa a diferença. Tem um diagramazinho. Você, a B3, o intermediário. Então, a corretora, ela funciona como um intermediário para você adquirir os seus ativos. Beleza, você já entendeu para que serve, qual a função de uma corretora. Para abrir uma corretora, você tem que preencher algumas coisas. Por exemplo, você precisa fazer um cadastro online, enviar seus documentos, fazer o questionário lá para determinar que perfil você tem. Inclusive, a gente já tem um vídeo relacionado a isso, certo? Só sobre perfil. Então, aproveita, eu vou deixar na descrição aqui para vocês darem uma olhadinha lá. Caso você chegou de paraquedas aqui e não sabe nem o que está acontecendo, eu estou fazendo uma série do zero ao iniciante para você aprender a investir. Tudo que você precisa saber para poder começar a fazer os seus investimentos e entrar. De verdade, não, eu vou investir do zero. O que é que eu preciso saber? Essa sériezinha de 10 vídeos, a gente vai aprender isso tudo. Então tá na descrição aí, dê uma olhadinha com calma que tem a playlist todinha, certo? Mas também vou deixar a descrição desse vídeo do perfil selecionado lá para ficar mais fácil de acesso. Ou no final do vídeo também, né? Momento jabá. Enfim, vamos lá, então para você fazer esse processo todo aí de abrir uma conta na corretora, você tem que fazer o seu cadastro, vai ter que fazer o preenchimento do perfil. Depois a corretora que você fizer esse processo todo vai fazer a análise e a aprovação da sua conta. Lembrando que é super tranquilo, pessoal. É intuitivo. Quando você bota lá, se cadastrar, você vai preenchendo lá, vai botar seu nome, seu endereço, suas informações, né? A sua conta direitinho vai ser feita e você vai começar a investir. Depois que você abre a conta, é que você vai preencher o cadastro, vai preencher o questionário. Depois que você faz o cadastro e abre a sua conta, que ela está aprovada, você vai fazer preenchimento do questionário, vai determinar para você o seu nível, né, o seu perfil. Você vai ser conservador, moderado, arrojado e assim vai, certo? Depois que você abre a conta na corretora, é onde você vai poder comprar tanto os ativos da renda fixa, como Tesouro Direto, né, CDB, CDI, vai poder investir na caixinha, nos cofrinhos, que é deixar o dinheiro guardado ali, rendendo no mínimo 100% do CDI, né? Lembrando que o CDI, ele é o quê? É uma taxa que ele é 10 pontos a menos do que a taxa Selic. Se a Selic está em 15%, os juros da Selic está em 15%, o CDI vai estar em 14,90%. Então, vai render para você anualmente 14,9%, né? De rendimento ao ano. Beleza. Então, para você fazer esse processo todo, você precisa abrir a sua conta. Então, vamos deixar de enrolar e vamos logo ver as contas aqui. Vou deixar para vocês na tela aí as corretoras mais utilizadas hoje em dia, certo? A gente tem aí, ó, as mais conhecidas, que é
Nubank e Inter. Essas duas, tanto Nubank quanto Inter, são bancos digitais que são corretoras e são completos. Você não precisa se preocupar nada. Na mesma corretora você consegue comprar a renda fixa, que é o Tesouro Direto e todas as variantes, né? E consegue comprar a renda variável, né? Que é ações e fundos imobiliários. E é top. Se você puder resolver tudo em uma corretora só, tá perfeito. No meu caso é diferente. O meu caso, eu comecei na XP, né? Na XP Investimentos, que é esse do símbolo preto. E aí depois eu mudei porque tem umas taxas. Então tem umas corretoras que ela tem taxa, mas não é taxa de manutenção. É uma taxa de compra de ações. Comprar fundo imobiliário ainda não tem taxa nenhuma, certo? Já comprar ações, tanto a XP quanto a BTG Pactual, elas têm uma taxa, é em torno de 4 a 5 reais, né? 4,60, 4,70, é algum valor assim. Depois você dá uma pesquisadazinha aí no valor exato, certo? Então, eu tenho, ó, alguns tipos aí, vamos dar uma olhadinha em todos, ó. Tem a Nubank, tem a Inter, tem a XP e a BTG Pactual, que eu acabei de falar. Tem também a Toro Investimentos. A Toro Investimentos, ela é do Santander, então, tipo, ela é separada. Né? Tem a Clear, que é a minha corretora. A que eu escolhi foi a Clear. E tem a corretora Rico. Inclusive, a Rico, eu acho que vocês já escutam muito, né? Tem até o Primo Rico, pois é. E o Primo Pobre, pois é. Tem esses dois, né? E eles são investidores conhecidos. E eles têm o patrocínio, né? Ali da Rico. Não tenho certeza do Primo Pobre, mas o Primo Rico ele tem. Ele é patrocinado pela Rico, né? Enfim, essas corretoras aí, meu povo, elas são boas, elas têm o fundo de garantia, no fundo garantidor de crédito, então você pode ficar tranquilo. E é através delas que você vai fazer as suas compras. Então não tem muito o que você pensar. Escolha uma, pesquise para vocês, qual é a que você se encaixa mais. Se eu fosse dar uma dica para vocês, eu daria a dica da Nubank, né? Ou do Inter, que são bancos digitais grandes e que estão crescendo muito ultimamente, né? Desde o dia que eles vieram para o Brasil até agora, eles cresceram muito, principalmente a Nubank, certo? O investimento em cima deles. Inclusive, quando a gente estiver vendo os rendimentos no exterior, né, quando a gente estiver aprendendo um pouquinho sobre os investimentos do exterior, a gente vai investir na Nubank, porque apesar de ser estar no Brasil, ela tem ações fora do Brasil, né? Então é muito interessante. O rendimento e o crescimento da Nubank no Brasil é extraordinário. Inclusive, os bancos grandes, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, estão começando a expandir os produtos, né, da plataforma, né, do home broker, para poder chegar perto dessas contas digitais, né, que são corretoras, porque a concorrência está começando a ficar apertada. E quem ganha com isso? Nós. Porque quanto maior a concorrência, melhor tem os produtos a oferecer para a gente, né? Beleza. E o que é home broker? Home broker é, como eu lhe disse, já é o processo dentro da plataforma. É onde você vai digitar lá o seu códigozinho da ação ou do fundo imobiliário que você quer para poder você adquirir. Home broker em si, meu povo, ele também tem no computador. Você consegue fazer esses processos no computador. Então, cada um vai ter uma interface. Eu consigo resolver todo o meu processo pelo celular. Consigo fazer aqui as minhas compras, comprar minha ação, comprar meu fundo imobiliário, tudo pelo celular. E também posso fazer esse processo pelo computador. O Tesouro Direto em si, só para você ter uma ideia. Eu mostrei para vocês na informação lá no vídeo da renda fixa, o site do Tesouro Direto. Se eu for comprar um Tesouro Direto diretamente pelo site, ele vai pedir para você colocar a sua corretora. Você não consegue botar dinheiro lá no Tesouro Direto. Tem que ter cadastrado uma corretora. Então, até para investir na renda fixa, você precisa da corretora. Por quê? Porque, como eu disse, é um intermediário. A corretora, ela vai fazer esse processo de se conversar, né? Se combinar ali com a B3 para poder lhe ajudar nesse processo de compra. Caso a corretora vá à falência, você não perde os seus ativos, não, porque os seus ativos estão cadastrados pela B3 no seu CPF, né? Então, é tudo como se fosse um imóvel. Se você compra uma casa,
vai estar no seu nome. Se você compra um carro, uma moto, vai estar no seu nome. Então, o processo é igual. Ela é só uma intermediária, né? A corretora é só uma intermediária para lhe ajudar nessa compra. Se você não gostar de uma corretora, você pode mudar para outra. Você pode fazer o processo de portabilidade. É semelhante ao processo de portabilidade de salário. Por exemplo, você está num banco e quer que o seu salário caia em outro, você pede lá a portabilidade de salário e esse salário vai cair direto na outra conta, né? Então, só que é um pouco mais burocrático. Quando você muda, tem que ver se aquele produto tem também na outra corretora, tem que ver se o produto de um mercado tem no outro, porque não é bagunçado, não. Por isso que é importante que você faça uma boa escolha. Eu vou dar o exemplo aqui do meu erro. Eu comecei na XP porque eu pensei, não, tem uma taxa, mas normalmente as corretoras que têm taxa, elas lhe dão algo a mais que as que não tem, né, que são as gratuitas em relação à compra de ações, não vão lhe dar. Porém, é a mesma coisa. Se o processo é eu ser um buy and holder, né, que é comprar e ficar com as minhas ações para ter uma renda mensal no futuro. Esses R$4, toda vez que eu for comprar, se eu for comprar 5 ações diferentes, 4 vezes 5, 20, eu vou gastar 20 conto. 20 conto eu posso estar comprando aí mais ações, né? Tem ações, por exemplo, um exemplo para você entender, uma ação da Klabin. Klabin é uma empresa de celulose, certo? De papel. Inclusive, tá em alta, porque a gente não tá num período de economia da natureza, né? De reciclagem. Então, as pessoas estão usando menos plástico e estamos usando coisas mais degradáveis, como o papel. Então, sacolas de papel, garrafas de papel, o processo está aumentando. E aí, com o que sobra do papel, a Klabin, ela faz outros processos. Ela faz adesivo, faz folhas de papel mesmo, faz embalagens, então tem todo um insumo, tudo é aproveitado, né? E ela vem num crescimento, apesar de que tá em queda atualmente por causa de uns problemas da Bolsa de Valores, porque tá tudo alto, né? Então, quando a Bolsa de Valores cai, tudo cai ao redor. Quando a Bolsa de Valores sobe, tudo sobe ao redor. Então, tem taxas, né? Tem essas informações que a gente vai pegando essa sutileza. Só que você tem que pensar. Lembre lá do exemplo do começo do vídeo. Lá do começo do vídeo não, dos primeiros vídeos. Se eu vou num supermercado e os preços estão baixos, isso é bom ou ruim? É bom porque eu vou poder comprar mais, né? Então, se vocês fazem uma escolha de uma ação, de um fundo imobiliário confiável, que você lê o relatório direitinho, né, dessas empresas, se você sabe que é uma empresa boa, uma empresa grande, então por mais que ela vá cair em alguns momentos, ela vale a pena você investir nela, entendeu? Então esse processo aí você não tem que temer nada, certo? E o principal, que é o óbvio, que a gente não pode deixar de falar, meu povo. Quando você fizer sua conta, ative a segurança a verificação de 2 fatores. Baixe, inclusive, esse eu posso dar uma indicação. Baixe o aplicativo que o nome é Authenticator da Microsoft. Eu já fui evitado de ser hackeado aqui, e-mail, tudo com esse programa, né, da Microsoft. É um bloqueador de senhas. Você só consegue entrar no seu e-mail, numa senha, numa conta, se você mandar autorização aqui pelo celular. Então, ele impede que você seja hackeado. Então, tudo que é de segurança, principalmente em algo que você vai investir dinheiro por longo prazo, é melhor, certo? Inclusive, tem até a ideia, né, de você pegar um celularzinho, deixa lá em casa, não sai com o seu celular que é... Se você anda muito de ônibus, tem a possibilidade de roubarem seu celular, não deixem, né, fácil. Vamos dificultar a vida dos mala, né? Enfim, próximo vídeo, meu povo, a gente vai ver, vamos separar, certo? Sobre corretoras, é só isso. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários aí, pergunte, inclusive é uma maneira que eu tô querendo fazer, né? As dúvidas que surgirem no vídeo, eu pretendo ficar respondendo vocês. Boto na edição do vídeo aqui na frente, na telinha, boto a pergunta e respondo. Mas aí, bora colaborar, né? A renda variável que a gente viu na aula passada,
ela é dividida em duas, ações e fundos imobiliários. Então a gente vai separar isso e vamos entender direitinho o que é o fundo imobiliário, vamos entender direitinho o que é ações, vamos dar uma olhada em quantos tipos de ações tem, quais são os tipos de fundos imobiliários que existem, o que é ali, o que é cada um e o seu cada qual, né? Então, é algo que a gente está construindo, é um conhecimento que você está construindo degrau por degrau. Você já sabe o que é renda fixa, já sabe o que é renda variável, já sabe o que é a bolsa de valores, já está familiarizado com o nome B3, FGC, CDI, CDB, LCI, LCA, né? Caixinha do Nubank, rendimento, Selic, olha, ó, a gente está construindo um conhecimento para quando a gente chegar lá no finalzinho da série, você realmente ser um iniciante. Não, beleza, todos os termos aqui que o Facol tá usando, eu tô entendendo direitinho. Tá dando certo, a mente tá abrindo, e aí é assim que vai funcionar, certo? Você não precisa seguir dicas, você não pode só chegar e copiar o que eu vou comprar ou o que eu vou mostrar para você, não. Você tem que analisar, para você faz sentido aquela ação, aquele fundo imobiliário, para você é o que você quer? Não, eu vou investir aqui só numa parte aqui, não vou investir em tudo, vou analisar isso daqui também, tá bom, tá em alta, não tá, você precisa começar a desenvolver o seu raciocínio para poder pensar, né? E assim vai dar certo, e a gente vai fazendo esse processo junto. Eu estudo os investimentos faz um tempo já, porém eu comecei agora junto com os vídeos, então eu comecei e já tô gravando, porque a gente vai fazer o processo junto. Você vai ver a escadinha dos rendimentos junto comigo crescendo gradativamente. Inclusive, no último vídeo eu vou mostrar minha carteira, vou mostrar para vocês o que eu comprei, o que eu tô comprando, qual é a lógica, né? E aí a gente vai fazendo essas análises juntos. Quando sair as análises das empresas trimestralmente, que normalmente sai, a gente faz uma análise junta, ensino para vocês como é que faz uma análise de uma empresa, o que é necessário saber de importante para poder comprar uma ação, para comprar um fundo imobiliário, né? Isso daí tudo é importante porque é algo que você precisa entender. A gente está investindo dinheiro, a gente não tem dinheiro para jogar fora, não. Eu lembro quando minha mãe dizia, dinheiro não dá em árvore, não, dá. Só que a árvore é essa, são os investimentos. Todo mês está pingando. Quando eu for mostrar minha carteira para vocês, vocês vão ver, mas eu já dou spoiler. Nos meus primeiros investimentos ali, pouquinho, recebi R$4,08. Nesse mês, já são 11 uns quebradinhos. No mês que vem, já vai ser mais um pouquinho, porque eu vou botar mais um pouquinho no investimento. E essa escadinha, esses juros exponencial, né? Esses juros compostos, eles vão aumentar. Uma hora, esses R$4,08, que para muitos é motivo de chacota, quando chegar nos R$50, nos 100, em algum mês, quando eu já estiver começando a receber 500, quando eu estiver recebendo 1.000, aí não vai ser mais chacota, não. Aí troca o vocabulário. Vixe, como é que tu fez? Como é que faz para ganhar? Quero ganhar também. Então sempre é assim. É a mesma coisa de uma pessoa que ela é mais gordinha, que vai pra academia e que as pessoas já olham assim meio torto e não dão nada, mas quando a pessoa muda, perde o peso, ou então muda de vida, claro que eu tô dando um exemplo aqui, né? Mas a pessoa começa mangando e depois vai querer saber como que faz, né? Então não é disciplina, não é para todo mundo, né? Então vamos que vamos, vai dar certo. Dê um like, compartilhe, comente, tire aí a sua dúvida, né? Que vai ser bem importante para a gente engajar e chegar essas informações para mais gente, né? Quanto mais pessoas estiverem investindo, melhor para a sociedade no geral, né? Para você fazer a economia andar. A economia anda, mais gente investindo, gera mais emprego, faz todo o processo. É porque agora eu fiz um pensamento bem profundo. Mas ao longo dos vídeos a gente vai conversando um pouquinho sobre isso e você vai acompanhar essa velocidade de pensamento, né? Senão o vídeo vai se estender demais. Já tá em 24 minutos, então não vou esticar muito, não, certo? Então um abraço para todo mundo, dê um like, compartilhe e simbora nós. Vamos investir e até a próxima.